A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em 1 Pedro, finalzinho da Bíblia. É Novo Testamento, né? Vamos lá? Você vai lá. Se você tiver difícil para achar, eu te aconselho a você fazer assim, ó. Você vai lá em Apocalipse e volta, porque por ser uma carta pequena, pode ser um pouco difícil de você achar. Então, de Apocalipse, você vai encontrar Judas, aí você vai encontrar a terceira carta de João, a segunda carta de João, a primeira carta de João, aí Pedro. Viu como é que é fácil achar? Então, isso de trás para frente, né? Você vai procurar a 1 Pedro, que é a primeira carta, no capítulo 5 de 1 Pedro, no verso 8 e 9, está escrito dessa maneira: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora o versículo 9: Ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Esses dois versículos, o próprio apóstolo Pedro está dizendo para a gente ser sóbrios e vigiar sempre, porque a todo momento vai vir alguma coisa que pode nos fazer tropeçar, alguma mentira, alguma falsidade, alguma coisa que vai nos fazer parar no meio do caminho. Portanto, sede sóbrios e vigiai. Mas o porquê que temos que ser sóbrios? E por que temos que vigiar tanto? Aí ele explica, porque o diabo... E aí ele fala que é o nosso adversário, tá vendo? Vosso adversário. Então, existe alguém que vai impedir entre você e Deus, ele vai se pôr no meio para impedir com que você chegue lá, com que você receba a sua coroa. Então, ele vai tentar entrar na sua família, vai tentar entrar na minha família. Assim, ele vai tentar destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir, né? Então ele vai tentar destruir tudo aquilo que a gente plantou, que a gente cuidou, né? Você tem a sua esposa ou o seu esposo, você tem seus filhos, ou você é filhos e não é casado ainda. Mas da mesma maneira, o inimigo vai tentar destruir a todos, para que nunca cheguemos ao conhecimento. Tá entendendo? Então ele vai tentar destruir isso na nossa vida para que nunca cheguemos ao conhecimento de Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, eu não entendi. Mas quem que é a verdade? Porque Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que ele deu 3 nomes dele ali, ó, ou 3 segmentos que você tem que ter com ele. Se ele é o caminho, amém, você já sabe qual caminho você tem que pegar. E ele é a verdade, então fora dele não existe outra verdade. E ele é a vida. Então vamos dizer assim, ó, quem que é a verdade? É Jesus. E aí a própria palavra nos ensina assim, ó, conhecereis a verdade, então conhecereis a Jesus, e a verdade vos libertará. E Jesus vos libertará. Porque a Bíblia diz assim, ó, se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer dizer que se você desistir das coisas do mundo e vir para Cristo, tudo vai ficar mais fácil, minha irmã. Vai ficar mais fácil. Não, pastor, eu vim para Jesus e começou a ficar difícil. Não. Tem casos e casos. Mas vai ficar mais fácil porque agora você vai ter alguém para lutar por você. Tá entendendo? Mateus 10:34 diz o seguinte assim, ó, não cuideis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Então muita gente está esperando Jesus descer para trazer paz. Ele não vai trazer paz, mas ele vai trazer espada. E a Bíblia fala lá em Efésios que a espada, a palavra de Deus, é a espada. Então, se a palavra de Deus é a espada, Jesus veio trazer palavra. Entendeu? Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ó, sede sóbrios, vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Então, enquanto você está aí, ó, parado, ele está ao seu derredor. Não está ao seu redor, porque eu já dei essa aula para vocês. Não está ao seu redor, porque lá em Salmos 34, versículo 7, fala que um anjo acampa ao seu redor, daqueles que o temem e o livra. Quer dizer que se você tem temor de Deus, temor não é tremer, ter medo, não. Temor é respeito. Se você tem temor a Deus, um anjo guarda você, cuida de você, protege você, amando de Deus. Eles estão aqui para serviço de Deus, para cuidar de nós. Então, um anjo protege você. Tá entendendo?
Por isso que ele está ao seu derredor. Por que o diabo não pode ficar ao seu redor? Porque tem um anjo. Então ele fica onde? Ao seu derredor. O anjo só se afasta se você pecar. Aí o anjo se afasta e o que acontece? O seu temor cai. Seu temor perde. E o inimigo pode se aproximar de você. Aí o próprio apóstolo Pedro diz: bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele está doido para tomar posse de alguém, destruir alguém. Ele faz com que um jovem converse com o outro para sair à noite. Os dois combinam. De repente ele toca em um deles para comprar uma bebida. O que está dirigindo fala: não podemos, não, mas vamos tomar. Começa a lançar setas. Dessa maneira ele faz com que todos comecem a ficar bêbados. E aí ele controla a vida deles. Ou usando drogas ou bebidas. Final dessa história: amanhecendo o dia, pessoas indo trabalhar e vê aquela cena, um carro chocado a um poste. Alguém pergunta no meio da multidão: e quem é que estava aí? Outro responde de outro lado: eram jovens, uns 4 jovens. Morreram todos bêbados. Morreram quase sem perceber o que estavam fazendo. Satanás, ele opera fazendo dessa maneira. Quando um casal começa a discutir, ele coloca calor sobre a conversa, coloca setas um no outro, para que a discussão fique muito mais pior do que começou. Final da história: o marido indo embora de casa, ou a esposa. Os filhos olhando e não entendendo por que agora a sua família está destruída. Não é fácil quando as pessoas dão lugar para o diabo. Por isso o apóstolo Pedro fala: sede sóbrios e vigiai. Vigiai. Essa mensagem nós começamos ontem. O meu real inimigo. Estamos falando um pouco da biografia do inimigo, né? Para entender um pouco mais. Mas eu acredito assim que pessoas, como eu disse ontem, né? Se dizem cristãos e dão um mau testemunho. Que dizem ser e os seus frutos são amargos. Não foi o que eu disse ontem? Tem muito disso. Tudo isso porque olhamos a imagem e não o interior. Nós costumamos ver a imagem e julgamos dessa maneira, né? A gente olha a pessoa fazendo aquelas coisas erradas e automaticamente julga, sem saber o porquê, sem saber o que levou ela àquilo. Se Deus, o Pai, o Criador, perdoa, quem somos nós, criaturas que não perdoamos? Temos que seguir o exemplo de Jesus e perdoá-los. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16, 7, parte B. Velho Testamento, 1 Samuel, capítulo 16... e o verso 7, parte B. Eu vou ler ele inteiro, mas a parte que nos interessa é a parte B. Vamos lá? 1 Samuel, eu estou aqui em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, parte B. Porque o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Agora a parte que nos interessa. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Daria para a gente enxergar o que está no coração das outras pessoas? Muitas das vezes, através do testemunho ou frutos espirituais que ela possa lançar ali, você consegue saber como que é o coração dela. Você consegue, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que pela palavra de Deus, a gente consegue saber a intenção de cada pessoa. Dá para saber o que está dentro de cada coração, sabia? Então, Deus não vê como o homem vê. Nós olhamos as pessoas e julgamos as pessoas errado. Olhamos as pessoas e julgamos com que elas sejam as piores do mundo. E está errado. Você não pode condenar seu pai, sua mãe, você não pode. Vou dizer uma coisa aqui, que imagina que nos últimos minutos da vida de um assassino, ele venha pedir perdão. Você, radicalmente, pode dizer assim: não, Deus não pode perdoar, ele matou muita gente, agora vai pedir perdão. O perdão é para todos. A única coisa que impede alguém de receber o perdão é a blasfêmia do Espírito Santo. Somente isso impede com que alguém receba o perdão. Então nem eu nem você pode julgar ninguém. Nem eu nem você pode dizer quem é ou não é apto para receber um perdão. Porque da mesma maneira que você roubou uma bala de alguém, e da mesma maneira que do outro lado da cidade alguém estrupou alguém,
os pecados são medidos iguais. Os dois serão iniquidades. Os dois serão pecados. É óbvio que Deus que vai julgar, que Deus que vai dar a sentença para cada um. Só que você não pode julgar. Porque na mesma medida que você julga, na mesma medida você pode ser julgado. Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 7 e você vai entender. Procure não olhar para os erros das pessoas, porque muitas delas vão tropeçar mesmo. E naquele exato momento que você repara o teu irmão, já está semelhante a ele. Não, pastor, que isso? Sim, você já está semelhante a ele. Você está olhando para ele, o pecado, o erro dele, julgando ele desta maneira. Se faz igual. Então não adianta, irmãos, o seu real inimigo não é ele, porque os seus olhos vão encontrar defeito, porque você não vê o que está no coração. Os seus olhos vão encontrar coisa errada, porque você não vê o que está lá dentro de precioso. Então você vai simplesmente olhar a Deus, pedir a Deus para que te ajude a olhar como Deus vê, porque o homem só sabe enxergar pecado, erro, coisas erradas. Às vezes, uma pessoa, um mendigo, ele pode parar você na rua e pedir um trocado para comprar um pão. Mas com tanta coisa errada que a gente já viu na vida, lógico e automaticamente temos dinheiro sobrando, daria para dar um pouco para ele comer um pão, mas a gente faz um julgamento dizendo, não, ele vai usar para drogas. Às vezes um pastor chega em você e fala, tá certo, há muita corrupção nas igrejas por aí afora, mas chega um pastor em você e fala assim, meus irmãos, eu preciso que vocês me ajudem, eu preciso de dinheiro para me comprar isso, aquele outro e tal, ajude a igreja e tal. De repente você pode até ter um dinheiro sobrando que daria para ajudar a igreja necessita sim, ela depende das ofertas, dos dízimos, mas muitas das vezes só aquilo não vai adiantar, ela precisa de um pouco mais, porque custa caro comprar cadeiras, bancos na igreja, custa caro você fazer muitas coisas que sejam para melhoria da igreja. Tudo isso, às vezes o pastor vai acabar pedindo. Mas porque você já viu tanto pastor roubando, você vai julgar que ele vai roubar também. Então você não vai querer ajudar. Se você não querer ajudar, você já vai fazer outro julgamento. O que nós temos que fazer? É ajudar alguém sem olhar quem. Mas e se ele pegar meu dinheiro, pastor, e roubar e fazer alguma coisa? E se ele pegar o dinheiro e usar drogas? Saiu da sua mão com boa intenção, entrou na mão dele, o que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele, não é mais seu. Ele pode até te enganar, mas não é mais seu. Você deu de bom coração. Deus imputa aquilo naquele momento. Deus escreve aquilo naquele momento, que você deu aquele dinheiro de bom coração. Agora aquela pessoa pegou a bênção e transformou em maldição. Aí o problema não é mais seu. Na sua mão era a bênção, na mão daquela pessoa, maldição. E aí quem vai pagar o preço, quem vai acertar as contas com Deus mais tarde, é ele. Então você não tem nada a ver o que ele vai fazer com o dinheiro, você quer controlar o dinheiro ainda estando na mão dele? Deixa, mas ajude. Faça que possa ajudar pessoas que necessitam. Às vezes, a sua desconfiança é tanta que você vai lá e compra um pão e dá para ele. Você não sabe se ele ia comer aquele pão ou naquele lugar ou daquela maneira. Não faça assim, não julgue, porque o homem vê de uma maneira, mas Deus vê de outra. Não julgue, não faça assim. Você está fazendo uma coisa errada. Então, concluindo, nem tudo é o diabo. E nem tudo que brilha é ouro. Já falamos disso. Então entendemos aqui que nós temos uma grande parcela de culpa examinando as pessoas e deduzindo que elas estão erradas nas coisas, sem ao menos saber nada da vida delas. Amém por aqui? Luz.